Fala pessoal do CPSEX, tudo tranquilo? Bom, vamos dando continuidade então para o nosso curso de matemática. E hoje chegamos finalmente à função de segundo grau. Bom, se você assistiu as aulas até aqui, você já está por dentro o que é uma função, que ela é um tipo de relação, o que é uma relação, que é uma relação entre dois conjuntos, certo? E a gente vai chamar de função de segundo grau. Diferente da função de primeiro grau, a função que tem a seguinte cara: ax quadrado mais bx mais c, tá? Isso vai ser a nossa função. Você já sabe que f de x é o nome de função de x. O f significa função, x é incógnita, então f de x é a função de x. Você consegue perceber que isso é diferente da função de primeiro grau, que era ax mais b. Qual é a diferença? Nós temos um grau superior agora, né? A função de primeiro grau, o x está elevado a 1. Na função de segundo grau, o x está elevado a 2. Tá? Por isso chama uma função de segundo grau. E aqui algumas coisas precisam acontecer. O a está contido nos reais, diferente de zero. Lembra disso? Asterisco nos reais é diferente de zero. Por quê? Porque se fosse zero não seria segundo grau. Tudo bem? E o b e o c pode ser qualquer número real. Bacana, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. X quadrado mais 2x mais 3. Isso é uma função de segundo grau. Belezura, né? Assim como na função de primeiro grau, esses números, né, a, b e c, eles têm motivações próprias, né? Eles fazem alguma coisa com o gráfico dessa função. Lá na função de primeiro grau, o a media a inclinação e o b media onde toca no eixo y. Aqui, o nosso a, ele define a concavidade. Concavidade. Maravilha? O B, ele significa quando toca no Y. Quando toca no Y. E o C significa onde toca no Y. Tá? Perceba que B e C são coisas diferentes. Uma função de segundo grau tem um gráfico spoiler. O gráfico da função de segundo grau, diferente da primeiro grau, que é uma reta, a de segundo grau é uma parábola. Tá? É uma parábola. Ela faz assim. E essa parábola tem uma concavidade, que é esse buraco. É a concavidade. Certo? Esse buraco, ele é para cima se o A for positivo, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, e para baixo se o A for negativo. E o B, em alguma hora, ele vai trocar o eixo Y. Quem define isso é o B. Então, ele pode tocar o eixo Y nessa perninha de cá da parábola, certo? Nessa perninha de cá. Ou ela pode tocar nessa perninha de cá. Quem define onde vai ser isso é o B. E o valor? Quem define? É o C. Tudo bem? Então, o C define. Então, por exemplo, na nossa função aqui, x quadrado mais 2x mais 3, a gente sabe que vai tocar no eixo y no 3, né? O y vai ser igual a 3. Porque na hora que eu zerar o f de x, f de 0 vai ser 3. Se f de 0 é 3, você toca no eixo y no 3. Tudo bem? Maravilha, né? Show de bolas. Beleza. E aí, como faz para a gente encontrar as raízes de uma função de segundo grau? Assim como na função de primeiro grau, tem uma forma de resolver, né? Na função de primeiro grau, o que você faz? Você iguala o f de x a 0. Né? Na de segundo grau, você também vai fazer isso. A diferença é que na função de primeiro grau, você vai isolar o x e encontrou a raiz. Na função de segundo grau, você vai cair numa equação. Perceba, quando eu zerar o f de x, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a 0, eu tenho literalmente uma equação de segundo grau. E você já sabe resolver uma equação de segundo grau, porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Como eu resolvo uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau? Bhaskara, delta Bhaskara, ou some produto.
tá? Então, quando ele pede as raízes da função, o que ele quer? Ele quer que você pegue o f de x igual a zero. Isso vai se transformar numa equação, e aí você vai fazer delta e Bhaskara ou sobreproduto e vai encontrar os x's, ou seja, você vai encontrar as raízes, tá? Tudo bem? Tranquilidade. Bom, eu já dei um spoilerzinho, mas, como eu disse, o elemento A, né, o número A, ele vai dizer pra gente da concavidade. Então, se o A maior que zero, a gente vai ter uma função crescente. E como é uma parábola crescente? Vou fazer em azul. É assim, ó. Carinha feliz. Ou assim, ó. Pá. A parábola crescente é a carinha feliz. Ou assim. Se o A for menor que zero, essa função vai ser decrescente, carinha triste. Ou assim, ou assim, ou assim. Tudo bem? Ah, o que é esse traço preto aí que você fez, Johnny? É o eixo Y, é o eixo X, tá? É o eixo X do seu plano cartesiano. Ah, então o seu exemplo que você deu, x² mais 2x mais 3. Qual gráfico definiria melhor ele? Bom, o A ele tá aqui, se não tem ninguém é 1. Se o A é positivo, vai ser esse gráfico aqui, né? E um desses três, na verdade, né? Um desses três gráficos. Tudo bem? E se você olhar para a linha, né? Você vai ver o primeiro gráfico, o segundo gráfico, o terceiro gráfico. Qual é a diferença entre eles? O primeiro tem duas raízes. O segundo tem uma raiz. E o terceiro não tem nenhuma. O que é a raiz? É onde toca no eixo X, na abscissa. E como eu sei se vai ter uma raiz, duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz? Perceba, quando você for procurar as raízes, você não vai fazer delta e Bhaskara ou sobreproduto? Olha para o delta, você lembra lá na equação de segundo grau que quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes. Quando o delta é igual a zero, nós temos uma raiz. E quando o delta for menor que zero, nós não temos nenhuma. Lembra disso? Ó, quando o delta é maior que zero, na hora que você for escrever o x, né, que é o menos b mais ou menos raiz de delta, nós vamos ter dois valores, porque eu vou ter o mais e o menos. Se o delta for igual a zero, raiz de zero é zero. Então, na hora que eu for colocar o x, né, x é igual a menos b mais ou menos raiz de zero, esse mais ou menos tanto faz, porque é zero de qualquer forma. Tanto faz se somar menos ou você subtrair menos, ou seja, você vai ter só uma raiz. E quando o delta é menor que zero, você nem continua a conta, porque não tem raiz. Lembra disso? Show. Então, a mesma coisa serve aqui para baixo. Ó, aqui nós temos duas raízes, aqui nós temos uma raiz, e depois não temos nenhuma raiz. Então, o que vai definir? Primeiro de tudo, se o A for maior que zero, vai ser carinha feliz. Se o A for menor que zero, vai ser carinha triste. Vai cortar o eixo Y, o eixo X em quantos lugares? Se o delta maior que zero, vai ser em 2. Se o delta for igual a zero, vai ser em 1. Se o delta for menor do que zero, vai ser em nenhum. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos então esboçar um gráfico. Só para a gente ficar esperto. Esqueci de fazer aqui o plano cartesiano. Vou fazer aqui rapidamente. Vou passar aqui. 90 graus. Maravilha. Do plano cartesiano. Tá? Traçado. Então aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Bom, esboce o gráfico do que, Johnny? Bom, vamos fazer da função f de x é igual a x² menos 1. Tá? Beleza. Para conseguir esboçar o gráfico, eu preciso saber onde corta no x. Tudo bem?
E onde corta no x? Quando f de x é igual a zero. Quadrado menos 1. X quadrado é igual a mais 1. X é igual a raiz de 1. E quando tiver a raiz, né? Você tira mais ou menos. Então, nossas raízes da função x ao quadrado menos 1 são 1 e menos 1. Ou seja, vamos supor que aqui seja o menos 1 e aqui seja o 1. Significa que essa parábola vai passar por aí. E no eixo y, onde ela vai passar? O termo que está sozinho é o menos 1. Então vai ser mais ou menos aqui. Ó. Na dúvida, o que você pode fazer? Eu quero saber onde corta o eixo y. Então eu igualo x a zero. Então f de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 1. Isso vai dar menos 1. Então eu sei que essa parábola passa por todos esses pontos aí. Tentando desenhar toscamente, mais ou menos isso aqui, ó. Nós vamos ter. Maravilha? Então nós temos uma parábola que corta o eixo x nas raízes, né, menos 1 e 1, e corta o eixo y no f de 0, né, quando o x for igual a 0. Tudo bem? E quando a gente fala de parábola, a gente tem, além das raízes e do onde corta o y, a gente tem outros pontos importantes, que é o máximo e o mínimo de uma parábola. A gente vai chamar esse máximo e mínimo de vértice, tá? Então o x vértice vai ser o x máximo e o y, ou x mínimo, e o y vértice vai ser o y máximo ou o y mínimo. Por exemplo, aqui em cima, o vértice, né, o mínimo, é esse ponto aqui. Percebe que para baixo não tem mais nada. Então essa parábola tem ponto mínimo. Qual é o x vértice aqui? É o zero, tá vendo? É o zero. E qual o y vértice? É o menos 1. Então, o valor mínimo, né, o vértice mínimo dessa parábola é o 0 menos 1. Tá? Mas às vezes, o valor mínimo não necessariamente vai cortar o eixo y. Nesse caso, corta porque o nosso b não tem, né? Na hora que a gente for fazer o gráfico, ó, perceba que a gente não tem o b aqui. A gente só tem o a e o c. Por isso que corta bem no mínimo no y. Se a gente fizer esboçar o gráfico de uma função que tem o b, não vai cortar o eixo y bem no mínimo. Vai cortar em outro lugar, tá? E o mínimo ou o máximo vai ser o x vértice e y vértice. E como eu sei qual é? Com uma formulinha. É o seguinte. O x vértice vai ser dado por menos b sobre 2a. E o y vértice vai ser dado pelo menos delta sobre 4a. Entendi foi nada, Johnny. Vamos fazer uma questão, então, para finalizar. Tudo bem. Aqui a gente vai fazer tudo, tá? Vamos, além de determinar o máximo e mínimo, vamos esboçar o gráfico. Então, já vou fazer aqui o nosso plano. Aqui do lado de cá. Você para cá. E você para cá. Tá? Só porque depois a gente vai esboçar o gráfico. Vamos deixar aí de boas. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero determinar o máximo e o mínimo. Bom, o x vértice... eu preciso saber primeiro quem é a nossa função, né? Vamos escolher uma função aqui. Vai ser f de x. Vamos colocar com b agora, né? Para ficar um pouco mais difícil. X quadrado menos 2x menos 3. Tudo bem? Quero saber o máximo ou o mínimo, né? Tem um ou outro, porque ou é concavidade para baixo eu tenho o máximo, ou é concavidade para cima e eu tenho o mínimo. Então, ou um ou outro. Nesse caso, a gente sabe que é um ponto mínimo, porque o a é maior que zero. Se é maior que zero, a concavidade é para cima. Então, eu tenho o mínimo, tá? Para baixo é mínimo. Então, vamos lá. O nosso x vértice vai ser dado por menos b sobre 2 vezes o a. O b é o menos 2. Menos 2. E o a é 1.
Então, o nosso x vértice vai ser dado por menos com menos é mais, 2 sobre 2 é igual a 1. Nosso x vértice é 1. Y vértice, e aqui a gente vai fazer o menos delta sobre 4a. Então vamos lá. Menos delta. B ao quadrado, então o nosso B é o menos 2, e menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes A, que no caso é 1 vezes C. Só que o C é menos 3, se é menos 3, troca o sinal. Maravilha? Tudo isso dividido por 4 vezes o A, que é 1, né? Então vamos lá. 4 mais 12. Então, em cima vai ser nosso querido menos 16. E embaixo vai ser 4. Dividindo todo mundo por 4, vai dar menos 4. Então, nosso y vértice é menos 4. Perceba! Menos delta sobre 4a nem sempre é uma equação trivial de se fazer. Olha o que você pode fazer. O x-vértice, o x-vértice e o y-vértice são um par ordenado que participam dessa função de segundo grau, certo? Se ele participa dessa função, significa que ela funciona. Como assim, Johnny? O x-vértice não é 1? Então, para encontrar o y-vértice, é só fazer o f de 1. O x não é 1? Eu vou fazer o f de 1. O f de 1 é 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Perceba. Isso vai dar menos 5 mais 1, menos 4. Então é uma outra forma de você fazer o y-vértice. Claro, se você tivesse o y-vértice e quisesse encontrar o x-vértice, é só colocar no lugar do f de x o y-vértice. E aí você consegue descobrir. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos olhar para cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma escala. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é o nosso 3, aqui é o nosso 4, aqui é o nosso 5 e assim por diante. Maravilha. Aqui então seria o nosso menos 1, aqui é o nosso menos 2, nosso menos 3 e assim por diante. Aqui o menos 1, aqui o menos 2, mais ou menos, né? Menos 2, aqui é o menos 3 e assim por diante. E a gente precisa de um menos 4. Tá? Menos 4, menos 5 e assim por diante, tá? Como é só esboço, não precisa ser exatamente. Então, o nosso ponto, o nosso vértice, ele é no x1 e no 1, 2, 3, 4. Y menos 4. Então, ele vai aqui para baixo, né? Então, esse ponto aqui, vamos fazer de azul mesmo, vai. Esse ponto aqui é o nosso vértice. Maravilha? Legal, né? Vamos então conseguir descobrir, para a gente conseguir esboçar o gráfico, a gente precisa encontrar as raízes. Senão a gente não consegue encontrar o gráfico. Então vamos lá. Para encontrar as raízes, você precisa então igualar o f de x a zero. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3. Isso vai ser igual a zero. E aqui você pode fazer delta Bhaskara ou soma e produto. Eu, particularmente, prefiro o soma e produto. Então, o nosso soma é menos b sobre a. Então, tem que dar 2. O nosso produto é c sobre a. Tem que dar menos 3. Quais dois números somados dão 2 e multiplicados dão menos 3? 3 e 1. 3 e menos 1. Significa, então, que as raízes dessa função são o 3 e o menos 1. Maravilha. Significa, então, que nós vamos ter o ponto menos 1, logo aqui, e vamos ter o ponto 3, logo aqui. Então, todos eles participam desse gráfico. E aí, é só traçá-lo. E não é tão simples quanto parece. É uma parábola, um vértice 1, menos 4, e ele corta o eixo x no 3.
Ah, e onde ele corta o eixo Y? No menos 3. Vem aqui, ó, no menos 3, tá? Também participa disso. Outra coisa legal, você consegue perceber que o x-vértice é a média do x1 e x2. Ó, a distância entre o menos 1 e o 1 é de 2. E a distância de 1 entre o 3 é 2. Então o x-vértice fica bem no meio das raízes. Tá? Uma outra forma de você encontrar o x-vértice. Tudo bem, galera? Então é isso. Diminuir um pouquinho aqui para vocês verem inteiro. Tá? Isso foi a nossa aula de função de segundo grau. Nós vamos fazer alguns exercícios ainda nas próximas. E é isso, galera. Até a próxima.